Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais um podcast BQDC, podcast Brasil que dá certo. Sempre agradecendo a sua audiência. Aliás, é motivo de orgulho para a gente. A gente tem superado aí os níveis esperados de audiência, ou seja, sempre uma grata surpresa. Talvez seja pela qualidade, principalmente dos nossos convidados, que tem como premissa básica o fomento ao empreendedorismo. E não só ser um empreendedor, mas o que é ser, como ficar empreendedor, como se manter empreendedor e também, claro, como multiplicar o empreendedorismo. No programa de hoje, nós vamos falar do universo de comunicação e marketing, especialmente comunicação no geral. E nós tivemos o prazer de que esse nosso convidado aceitasse de pronto o nosso convite, que faz, na minha opinião, a diferença na questão de comunicação do Brasil que dá certo como um todo. Não é à toa que é a agência do nosso Brasil que dá certo. Eu recebo nos nossos estúdios Luiz Fernando Barbosa, CEO da Role Comunicação, Role Brasil. Luiz, obrigado por ter vindo ao programa. André, obrigado você, é um prazer estar aqui, meu amigo. É um privilégio, mais uma vez. Sempre é um privilégio estar contigo, um privilégio participar aqui do Brasil que dá certo. O privilégio é nosso. Luiz, comunicação rege o mundo, a comunicação tem efetivamente o poder, sempre acreditei nisso, e principalmente a comunicação assertiva e estratégica. Nós vamos falar no decorrer da nossa conversa da relação da Role com o Brasil que dá certo. Mas me conta um pouquinho da sua trajetória. Sandro, comunicação é algo extraordinário, né? Porque tudo comunica. Uhum. E comunicação não é aquilo sobre o que a gente fala, né? Sobre o que o outro entende. Comunicação está em todos os lugares. Para falar um pouquinho da trajetória do Luiz, o Luiz ele veio do interior, de uma cidade chamada Oswaldo Cruz, lá perto de Marília, Tupã. Sim. Né? Vem de uma família também humilde. E eu comecei, Sandro, a trabalhar quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Como assim, Luiz? Cara, quando eu chegava da escola, o que eu gostava de fazer era ir no depósito de material de construção que tinha na frente da casa dos meus pais. Ali eu passava a tarde trabalhando, descarregando caminhão de tijolo e tal. E eu trocava como pagamento cimento, areia, para consertar todos os buraquinhos que tinha no quintal da casa dos meus pais. Né? Mas a partir dali, depois acabei me mudando, né, para outras cidades, até que eu chego em Itu, e que me acolheu muito grandiosamente. E em Itu eu comecei um trabalho relacionado à parte musical. Eu sou músico profissional de formação. Olha só. Né? A música me levou a trabalhar em mais de 40 países, nas maiores companhias de cruzeiro do mundo. E não por acaso, depois a música me apresentou para inúmeros artistas. E trabalhando com inúmeros artistas, comecei também a trabalhar e gravar e produzir artistas regionais. E aí, de novo, entra a comunicação. Disparou o universo criativo. Disparou o universo criativo, e aí o artista ele tinha a nova música, ele tinha, né, aquele disco pronto. E agora, o que eu faço com isso? Como que eu comunico isso? Uhum. Né? E aí, há 10 anos atrás, a gente estava no universo iniciando, Facebook, toda essa trajetória do digital, e ali eu encontrei uma oportunidade. Sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei muito dessa parte criativa, e nessa oportunidade eu agarrei ela, e aí nasceu a Role Brasil, né, para cuidar de artistas, e automaticamente a gente começou a cuidar muito rápido de muitas empresas de diversos segmentos, graças a Deus. Por que Role Brasil? Do que vem essa expressão? Eu queria um nome diferente, né, e aí eu comecei a procurar algumas palavras diferentes, né, e significa por completo, completamente, por inteiro. Né? Então, e a comunicação, quando a gente entende um produto, quando a gente entende uma marca, eu preciso entendê-la por completo, eu preciso entendê-la por inteiro. Porque aquilo que eu até comentei, aliás, obrigado pelo convite do Prêmio Brasil que dá certo, né? Eu comentei aquele dia contigo, eu falei assim, cada um possui algo extremamente único e especial. Sim. Né? E as marcas são exatamente assim. Né? O que existe de comum em todas as empresas são marcas e pessoas. E tudo isso é especial, tudo isso é único. Então nós precisamos entender isso de uma forma completa, completamente, absorver esse DNA para que possa traduzir isso para chegar até o público de forma estratégica, contando a história, da maneira que precisa ser feito. Uhum. Evidentemente, você tem uma percepção um pouco diferente ou talvez até mais aguçada
da grande maioria que eu pergunto do que é o Brasil que dá certo. Nós tivemos aí, temos inúmeras reuniões, haja vista a role cuidar da comunicação do Brasil que dá certo. Aliás, quero te agradecer por ter dado certo esse nosso encontro, até porque há já algum tempo eu venho, de alguma forma, procurando, de uma maneira mais assertiva possível, alguém que possa suprir, ou uma empresa que possa suprir algo que é nevrálgico para o Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo hoje, ele efetivamente, de forma humilde, nós sabemos que Aham. ele já rompeu fronteiras, ele já está numa caminhada larga, longa, e evidentemente vai fazer uma modificação de muitos parâmetros, especialmente no mundo empresarial, no país já em 2026, mas precisava com muito cuidado escolher mais do que uma agência. Uma agência é quase que uma obrigação daqueles produtos e serviços que possam ali estar à sua disposição, mas isso calcado na relação humana, e especialmente em pessoas que sejam humanos sensíveis e que possam entender mais do que a entrega técnica, e sim Uhum. propósitos, né? E aí nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre os propósitos do Brasil que dá certo, o que nós queremos, as maneiras estratégicas de atuar. E o legal é que a gente se complementa, porque eu ouço bastante o que vocês dizem e vice-versa, mas aí fica mais fácil perguntar o que é o Brasil que dá certo para o Luiz. Vamos lá. Primeiro que é exatamente isso que você disse, né? O trabalho que a gente desenvolve, ele não é feito só olhando pelo nosso lado, ele tem que sempre ser construído junto, né? E o Brasil que dá certo é exatamente sobre isso. É algo que se constrói junto, porque ninguém faz nada sozinho, né? O Brasil que dá certo, ele é esse fenômeno porque ele é feito de empresários que, juntamente com outras pessoas, construíram e continuam construindo legados grandiosos, né, que transformam a vida de muitas pessoas. Não é sobre a empresa por si só. É óbvio que a gente constrói uma empresa, a gente gosta de ter a empresa, né, mas é muito mais do que isso, sobre você gerar um emprego, sobre você ter um produto na prateleira no supermercado, alguma coisa nesse sentido, né, falando especificamente do nosso nicho de parte de marcas. Mas o Brasil que dá certo, ela é a junção de todas essas histórias, de todas essas pessoas, de todos esses legados, de pessoas que começaram do absolutamente nada, né, e construíram impérios grandiosos, né? Hoje a gente tem um privilégio no Brasil que dá certo de ter grandes bilionários, milionários, e todos eles sentados à mesa, todos eles se comunicando, comentados por uma pessoa que tem um coração grandioso, extremamente generoso e que sabe como nunca ler cada pessoa nesse sentido, sabe extrair deles o melhor, né? E além de tudo isso, quando eu falo em conjunto é que não é só do Brasil que dá certo de empresário para empresário. É o Brasil que dá certo para as pessoas que estão do outro lado também da rua. O que é Uhum, esse outro lado da rua? É essas causas sociais que o Brasil que dá certo traz. uhum, Então, eu falo que a parte mais importante que a gente tem são os frutos, né? Eu aprendi com um mentor meu que árvore não dá fruto para si mesmo, né? E árvore não faz sombra para si próprio, uhum. né? E isso é sobre multiplicar, Verdade. né? Então é isso que o Brasil que dá certo faz. Ele é multiplicador, multiplicador de histórias, multiplicador de talentos, multiplicador de vencedores, daquilo que realmente dá certo e até mesmo de como não fazer para que possa continuar dando certo. E Uhum. você é um exemplo disso. Você é a Obrigado. pessoa que consegue é uma das poucas pessoas no Brasil que consegue, aliás, a única delas que consegue unir tantos empresários juntos, né? Falando sobre uma causa importante, né? Com um coração gigante. Mas isso, tudo isso é por conta do coração que você tem e você carrega. Esse é o Brasil que dá certo, Sandro. É uma definição que eu fico orgulhoso de ouvir, inclusive, muito obrigado por ela. De fato, ela realmente tem esse sentido que você está dizendo. Falando de uma maneira técnica, Aham. quando você fala para alguém sobre uma agência de publicidade, de marketing, de comunicação, todos prestam bastante atenção, ficam curiosos, porque a gente está falando de criatividade. E Exato. quando você fala de criatividade, isso é bastante sério na escolha de uma agência para te atender aí no universo empresarial. Você precisa de duas coisas, né? Você precisa, enquanto empresário, de algo criativo, disruptivo, mas também que tenha uma entrega técnica muito forte. E eu, de cadeira, posso dizer que vocês fazem efetivamente isso. Como é que você desenha, ou você desenhou o seu corpo de colaboradores? E qual, se você pudesse definir a característica da Role, como é que você faria? A Rolê ela é uma empresa disruptiva, Sandro. Quando eu falo disruptiva, ela é uma empresa que
há 10 anos atrás ela nasceu 100% digital. Né? Hoje nós estamos com um escritório muito bem localizados em Alphaville, com uma equipe formada por quase 20 pessoas, né? Mas o grande X da questão é que eu olho para a comunicação e eu tive o privilégio de ter grandes mentores na minha vida, né? E um deles me ensinou algo poderoso, que é, por conta da música, eu sempre tive a criatividade muito aflorada. Latente. Mas a gente está falando do mundo dos negócios. E nos mundos dos negócios, quem manda são os dados. E, obviamente, hoje, com tudo que a gente tem de informação e a possibilidade de informação, então, quando você consegue juntar dados com criatividade, você faz um boom e algo completamente diferente. Então, ora, eu tenho lá, por exemplo, o público do Brasil que dá certo. Quem é esse público? O que ele faz? Aonde ele vive? Qual que é o lifestyle dele? O que ele está acostumado? Quais são as marcas? Como é que esse cara levanta de manhã? O que ele toma no café da manhã dele? Como que ele se comunica? Quais são os lugares que ele frequenta? Né? Então a gente tem a possibilidade de ter dados hoje, e a partir desses dados a gente começa a construir a criatividade em cima de tudo isso. Tem um planejamento. Exatamente, né? E aí a gente tem uma equipe que a gente desenha todo o manifesto de marca, como que a gente vai desenhar, como que vai ser o tom de voz, né? E assim por diante, né? Então são inúmeras etapas até que a gente possa, de fato, colocar o carro na rua, né? É muito mais sobre um posicionamento estratégico de como que você vai começar a desenhar. E dependendo da marca, dependendo do produto que a gente vai colocar esse carro na rua, né? Vai demandar estratégias completamente diferentes, né? Dentro da Holy, nesses 10 anos, a gente tem inúmeros cases de sucesso, né? Tanto na indústria de alimentos, na indústria da aviação executiva, na indústria de automóveis, né? De peças automotivas, na indústria de peças de motopeças. Nós atendemos alguns dos maiores nomes do Brasil dentro da Holy hoje, né? Além de experts de mercado, que a gente reposicionou eles também como marca, como tema e como imagem, né? Então, mas tudo isso vai depender exatamente, né, do foco, da visão. Então a gente parte da visão, de onde que vai chegar? Então, a partir do momento que o Luiz sentou com o Sandro e começou a ouvir o que era o Sandro, como o Sandro nasceu, qual que é essa história desse filho de caminhoneiro que hoje consegue sentar à mesa com os maiores bilionários do Brasil? Como que isso funciona? Aí, com isso, você começa a entender pelo lado criativo e humano e você começa a trazer o outro universo por meio dos dados e você vai juntando tudo isso e cria a estratégia para se desenhar. A captação de clientes ou o perfil dos seus clientes, ele é multifacetado ou vocês têm preferências por segmentos? Haja vista, por exemplo, nós termos nos encontrado e ter sido apresentados por um amigo comum, que é o Renato da Opsi Bloom, que é um escritório, se não o maior do Brasil em questão de direito digital. É o maior especialista de direito digital no Brasil. Mas ele é bastante diferenciado no aspecto de característica de cliente, de possível cliente, né? Vocês têm alguma escolha por setor ou não? É a afinidade para aquele próprio cliente específico? A gente gosta de desafio, Sandro. Né? Então, assim, nós não temos uma característica específica para um tipo de nicho específico, um setor específico, né? O Renato é um querido, aliás, Renato, um abraço para você, obrigado por ter apresentado o Sandro, eternamente grato por isso. Mas o Renato, a gente atendeu ele justamente reposicionando o Renato também, né? Fazendo o rebrand do Renato, colocando ele, o carro dele na rua, como a gente diz, né? No nosso termo de marketing, né? Colocando o carro na rua para funcionar. Mas o que a gente gosta é desafio, né? Um dos maiores desafios que a gente teve... Aliás, vocês têm um grande pela frente, né? Que é o Brasil que dá certo. E que está sendo um privilégio trabalhar. É um prazer trabalhar com o Brasil que dá certo. Tem muita coisa que vocês vão conhecer sobre o Brasil que dá certo. Muitos projetos, muitas frentes. O Sandro é um cara que é um tanque de ideias, um poço grandioso, que tem, além de muito conhecimento, o privilégio de falar brilhantemente, e eu nunca vi uma pessoa que ama tanto o país e ama tantas causas sociais e trabalha diariamente por isso. É aquele cara que ele bate perna atrás disso. Então, aguardem aí que tem muita novidade do Brasil que dá certo chegando, né, Sandro? É isso aí. Né? Mas falando sobre os desafios, Sandro,
Olha, são dos mais diversos, sabe? Desde como que eu faço um arroz ter diferenciação na gôndola do supermercado. Cara, como que você faz isso? Arroz é arroz, tudo é igual, né? E aí eu entendi que hoje o universo ele é uma gigante de commodity. Tudo é um tremendo commodity. Uhum. Né? Por que eu contrato advogado A e não contrato advogado B? Não é mais só porque os dois são especialistas, esquece isso. Né? Como que eu vendo arroz A, não vendo arroz B, né? Vendo feijão A ou feijão B, né? Vai brigar pelo preço? Commodity só tem duas possibilidades. Ou você briga pelo preço, ou você briga pela forma de se comunicar. Então, quando você se permite a entender, de fato, o que é aquele produto, a visão do dono, né, aonde que ele se propôs, por que nasceu aquela empresa, por que de fato ela existe, quais são os princípios dessa empresa, princípios e valores que ele não abre mão, né, que está latente naquele produto, aí a gente consegue construir uma comunicação estratégica e a comunicação faz a diferença. Faz todo sentido. Todo sentido. E agora, como é que tá o tamanho da agência e como é que tá 2026 na sua cabeça? Que vocês também estão se reconfigurando, se reinventando também o tempo todo. Exato. Como é que tá o ano para vocês? Sandro, é um ano de muita colheita, né? É um ano que a gente está trazendo cada vez mais novidades, a gente está trabalhando com muitas produções de inteligência artificial. Graças a Deus, chegou também mais experts também de mercado para a gente estar atendendo. Mas estamos também em negociações com mais empresas grandiosas. A gente teve o privilégio e tem o privilégio de trabalhar muito forte também com empresas que são empresas familiares. Isso é legal. Né? E que é extremamente sensacional, porque ali você vê implicitamente, sabe, o DNA tanto da família e que foi traduzido para a marca, para a empresa, por que nasceu, por que está ali. Né? Então, na história da Holy, nós temos inúmeras empresas familiares que nós atendemos, empresas que, quando nós chegamos, faturava na casa dos 80 milhões de reais ano, né? E hoje chegam a faturar 160, 170 milhões de reais ano, depois de um reposicionamento estratégico, depois de uma comunicação alinhada, né, de todo um trabalho desenvolvido. Agora você e o teu time são muito antenados em relação às novidades de mercado, de maneira até técnica, e eu quero também saber a respeito do seu olhar do IA, da inteligência da informação, esse mundo que a gente vive hoje de inteligência artificial, porque ela é de um lado fantástica, ela é disruptiva, ela faz coisas que a gente sequer está aprendendo ainda do que se trata, mas ao mesmo tempo nós temos a força e o nosso valor que a gente dá na questão humana. Como é que você vê isso, já que você enfrenta isso no seu dia a dia? Porque hoje no país nós temos 200 milhões de pessoas, 214 milhões de pessoas, mas com 270 milhões de celulares. É isso. E atrás de cada celular tem um grande diretor de um filme hollywoodiano. É isso mesmo. Como é que você lida com isso? Qual a tua visão da importância da tecnologia aliada à importância da humanização? Vamos lá. Hoje, um dos maiores ativos hoje é a audiência, né? E é exatamente como você falou brilhantemente, né? Cada pessoa hoje possui, né, uma emissora de televisão na palma da mão. Exatamente. Né? O que para mim, eu acho sensacional, porque a comunicação ela passou a ser de mão dupla, né? Essa comunicação passou a ser rápida e tudo mais. Mas eu parto do conceito que existe algo que é imutável, que é a criatividade do ser humano. Né? Mas espera aí, Luiz, a IA também é criativa, né? Mas a IA ela não consegue ainda sentir emoções. Né? E só isso o ser humano consegue sentir, verdade, sabe? Até por enquanto, pelo menos por enquanto, até esse momento, eu concordo contigo. E eu acho que isso é imutável por enquanto, sabe? Então, olhando para o lado humano, né, toda vez que a gente conseguir colocar esse lado humano em questão, a gente vai encontrar diferenciação. O ponto é que, né, muitas pessoas ainda não sabem utilizar a IA da maneira correta. O que eu quero dizer com isso? A grande maioria das pessoas continuam executando enquanto querem que a IA pense. A IA não foi feita para ela ficar pensando, a IA foi feita para ela ser uma executora, ela foi feita para que nós pudéssemos ter mais tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Esse deveria ser o cerne. Esse é o cerne, né? E eu entendo como isso, né? Então, hoje eu ganho muita produtividade hoje, né?
pensando, combinando as coisas, pegando dados, combinando esses dados, pedindo para ela combinar esses dados, mas a centelha criativa, ela nasce de mim, né? Então, eu não abro mão disso. Por quê? Porque eu acredito muito que cada pessoa foi municiada com uma semente especial. Por que Deus permitiu que o Sandro viesse até aqui? Por que Deus permitiu que o Luiz estivesse aqui na frente do Sandro? O que é que o Sandro carrega, que o Luiz também carrega, que foi Deus que colocou dentro de você, né? E que faz você servir tantas pessoas, né? Porque você é uma pessoa que gosta de servir as pessoas, gosta de servir o Brasil, sim. né? Gosta de servir. Então, eu acredito que enquanto a gente não ainda entender que nós carregamos algo extremamente único e especial, e que mesmo nesse Brasil, com 214, mais de 200 milhões de habitantes, no mundo com mais de 8,7 bilhões de pessoas, isso. Né, entenderem que cada uma dessas pessoas são únicas e o que ela carrega é extremamente único, isso transforma a vida de outras pessoas e a gente se completa nisso, né, elas vão continuar trocando a inteligência artificial porque, como ser humano, a gente tem a preguiça, né, de ficar pensando, a gente se acomoda muito fácil. Sim. Né? Então a gente acaba trocando comodidades, sabe? Comodidades. E acho que não é por esse lado a inteligência artificial. Ela veio para ajudar, ela veio para auxiliar, para ganhar produtividade, mas para que eu e você pudéssemos ter mais tempo de qualidade juntos. Um degrau anterior à inteligência artificial, que é uma coisa que está em voga, tem um detalhe anterior, tem uma antessala que eu acho muito importante, desde que você pense com a cabeça do empresário, né? Aí eu estou perguntando ao Luiz, empresário. Como é muito comum empresas que possuem bilhões de faturamento, milhares de colaboradores e que têm a comunicação, o marketing, a agência ou até o marketing interno quase como um engodo, quase como algo que seja um problema necessário para ter dentro da sua empresa. Existem empresas que faturam muito, mas elas sequer têm algum departamento de marketing dentro da própria empresa. E tem outras também que são bem pequenas e têm laços fortes com grandes agências de comunicação. Existe, além do hiato, uma pequena confusão, na minha opinião, na cabeça de escolha do próprio empresário. Ou seja, qual é o momento que eu devo contratar uma agência? Para que eu devo contratar uma agência? E como é que eu escolho uma agência? Legal, Sandro. Obrigado por essa pergunta, porque muitos empresários, eles possuem o costume de olhar para a comunicação como um gasto, né? Não, é um investimento. E o melhor investimento que você pode fazer é o investimento na sua marca, é o alcance, né? São as impressões, o alcance, o quanto as pessoas estão vendo da tua marca, né? O problema é que muitas vezes, né, o empresário ele também não está na cadeira deles sentado, fazendo aquilo que ele precisa fazer. E aí, muitas vezes, em empresas familiares, né, acaba trazendo o sobrinho, porque o sobrinho precisa trabalhar, fazer alguma coisa, e todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É verdade. Mas eu acredito também que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas de marqueteiro todo mundo tem um pouco, verdade. Sabe? Também. Porque todo mundo sabe fazer marketing, sabe? Palpiteiros, exatamente. E aí que mora o perigo. Né? Porque daí começa a fazer de qualquer jeito, não, mas aqui, sabe? Não, vamos colocar essa corzinha aqui que dá certo e tal. Não é assim que funciona, existe toda uma estratégia por detrás. Então, eu sempre acredito da seguinte maneira. Você está num momento de crescimento, está num momento até mesmo de dificuldade, investe na comunicação. Investe uma comunicação estratégica, diferenciada, mas que vai te trazer resultados. Que te traz números, te traz dados. Né? Antigamente você não conseguia metrificar as coisas. Aliás, né, antigamente você ia gravar um comercial, você investia milhões de reais. Não sabia, né? O resultado que dava. Não sabia o resultado que dava, você não sabia se iam gostar ou não, você ficava torcendo para as pessoas comentarem positivamente. Né? Hoje você, com a praticidade que a gente tem hoje do digital, você consegue fazer muito rápido, testar muito rápido, ser muito preciso estrategicamente falando. Eu quero falar com a pessoa X, Y, Z, de tal idade, que gosta de iPhone, que gosta de
azul, que tá na rua tal. Então, assim, o que falta, eu acredito hoje, para muitas empresas, é um olhar estratégico. Entendo. É um olhar de posicionamento estratégico. Então, em que momento você faz isso? Seja num momento de dificuldade, que muitas vezes as pessoas, a primeira coisa que faz é cortar a comunicação, e é um erro grotesco. Porque se você está num momento de dificuldade, agora que você precisa colocar a sua empresa e o carro na rua para mais pessoas verem, porque mais pessoas vendo, você tem maior possibilidade de vender teu produto. Claro. Né? No momento de transição, principalmente empresas familiares que estão nessa transição de passagem de bastão, porque a gente está falando de gerações diferentes. Sucessões, né? E eu acredito que a gente está vivendo um momento extremamente especial, porque a gente sempre viveu, Sandro, em gerações no mundo, né? Os nossos avós, os nossos pais e assim por diante. Mas essa é a primeira vez, né, que uma geração, mais falando especificamente da geração Z, e a gente já tem a geração Alpha aí, são gerações que já nasceram conectadas, que têm um poder de decisão de compra gigante, né? E o modo de pensar é diferente, né? O modo de consumir é diferente, né? E são a geração do futuro que também vão estar ocupando as cadeiras de empresas milionárias, bilionárias, de impérios grandiosos. E aí, se esse empresário que está fazendo a sucessão não se atentar que ele precisa se atualizar, né, é um risco grandioso, porque ele pode começar a destruir todo o império que foi construído. Uhum. Óbvio que não se faz isso de uma hora para outra, mas é importante ter essa atualização constante. Eu sempre parto do conceito seguinte: cara, a gente corta cabelo para ficar melhor, você coloca uma roupa melhor, né? O seu iPhone atualiza automaticamente, o teu banco atualiza, ou seja, o tempo todo tudo está atualizando, né? Os carros mudam, tudo muda. Verdade. Os problemas são os mesmos, né? Antigamente, para chegar até aqui, né, eu ia pegar aquele guia 4 rodas e assim por diante. Hoje você tem o Waze, né? Você nem se preocupa mais, porque a gente obedece o Waze, né? Nem presta atenção, né? Nem presta atenção por onde anda. Né? Ou seja, os problemas são os mesmos, mudaram os meios. Então, se você não mudar também o meio, como você fala com o teu público e potencial, como você conta as histórias daquilo que Deus colocou na tua mão, o perigo que você tem é de ficar pegando essa semente e ficar matando ela, sufocando ela, porque você não está comunicando ela da maneira correta. Ou seja, você está matando os frutos que Deus colocou na mão. Eu entendo. Nós falamos, Luiz, com gente exponencial, grandes empresas, grandes marcas. Nesse momento não é diferente, muita gente grande nos assistindo. E eu noto que você também, claro, junto com a sua equipe, mas você tem uma maneira muito interpessoal de atendimento. Quer dizer, apesar do seu grupo, da sua empresa, mas as pessoas conversam com o Luiz, no nosso caso, por exemplo, conversam Exato. com você. A tendência é crescer. É uma jovem agência, Exato. mas também com um potencial incrível, e eu posso dizer isso de maneira literal. Mas como você pensa a Holly no futuro? Porque você, de novo, você tende a crescer organicamente e as pessoas talvez tenham um pouco de menos acesso até você. Uhum. Você pensa em transferir o seu DNA para esse pessoal que você tem? Exatamente, Sandro. E isso é o Brasil que dá certo. Né? Lembra que a gente estava falando sobre frutificação, sobre transbordo, sobre legado? Sim. Eu acho que é sobre isso. Ninguém faz nada sozinho. O Luiz não consegue dar conta de tudo. Você tem plena razão de tudo isso. Né? Então, hoje a gente já tem pessoas em treinamento, pessoas... E tem aquele estudo que fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, Sim, né? sim. Então, parte desse treinamento é exatamente por isso. Você vai transferindo, você vai mostrando, você vai ensinando, né? E quem é que nunca teve um professor na vida, né? Sim. Então, acho que a melhor maneira é, pouco a pouco, você ir transferindo todo esse conhecimento, essa bagagem, esse insight, né? Eu não sabia da parte estratégica, né? Eu tive o privilégio de ter mentores, né? E eu acho que esse é o grande diferencial. Você precisa ter pessoas que te mentoram, pessoas que te façam você ser cada vez melhor, sabe? Que te desafiam. Entendo. Sabe? Né? Então, na Holly não é nada diferente. Né? Hoje a gente tem essa cultura, né? A gente está até aqui com um prestador nosso, que é o Gui, né? Que inclusive fez aniversário essa semana, e ele já chegou com um bolo de aniversário. Como assim, cara? Eu tô chegando com um bolo de aniversário, assim por diante.
Mas, e é exatamente sobre isso, sabe? Sobre a gente criar esse ambiente pessoal, sadio, pessoal, esse ambiente onde ele tem que ser leve, né? Mas ao mesmo tempo ele é estratégico, ele é profissional, né? E ele continua para dar frutos, porque é uma responsabilidade grande. E no alto da sua sabedoria aí, para onde caminha o futuro da comunicação? Sandro, eu acho que é uma boa pergunta essa, mas a comunicação ela vai sempre ser de pessoa para pessoa. Eu acho que muito da comunicação nos últimos tempos foi em cima apenas de tipo do ego. Quanto mais seguidores eu tenho e tal, e hoje eu vejo a comunicação voltando para a qualidade, né? Hoje as pessoas estão começando a entender a diferença entre um influenciador e uma pessoa influente, né? Eu acho que cada vez mais eu vejo uma comunicação mais simples, mais clean, mas muito mais objetiva. Eficaz. Exatamente, uma comunicação mais eficaz e muito mais direcionada, né, com o DNA de cada marca, né? Mas ao mesmo tempo, as marcas estão aprendendo a ser criadoras. Cada marca está tendo a sua marca creator, né? Estão se tornando marcas criadoras de conteúdos. Ou seja, elas entenderam que elas precisam ser de fato uma marca viva. Sendo assim, também é claro trabalhar de mão dada com a agência contratada. Com certeza, com certeza. E assim, se ela não trabalhar, se a empresa não trabalhar de mão dada com a agência e a agência não entender o DNA da marca, as dores e assim por diante, é um namoro, sabe? Tem dias que vai estar tudo bem, tem dias que as ideias não vão bater, né? É um namoro, né? E é exatamente, eu falo, é o nosso relacionamento aqui assim, né? Você estava comentando, né? Você traz uma ideia, eu venho, contribuo, às vezes fala, não, mas vamos fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, Sandro, vamos pensar dessa maneira, porque a marca foi desenhada assim, assim, assada, assim, não, tem razão, eu gostei, assim, né? Então, assim, é um namoro, é algo que tem que ser construído em conjunto, né? E o grande privilégio é a gente entender que nós temos uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Continuar dando sequência e vida àquilo que foi construído por uma pessoa, para continuar impactando mais pessoas. Então é por isso que eu falo, nada é sozinho, tudo vai ser uma questão de transbordo e assim por diante. Vocês têm uma maneira muito peculiar de atender os seus clientes e de uma maneira muito atenciosa, inclusive. Quando você fala em DNA, entender o seu cliente, a cabeça dele, como funciona, requer planejamento, requer dedicação, especialmente a esse cliente. E também é uma agência que eu vejo crescendo organicamente. E você tem um mercado, um oceano azul de gente que precisa, obviamente, de empresas como a Holy, sem nenhum exagero. E como você se comporta na captação desses clientes? A pergunta talvez mais objetiva seria, a Holy está aberta para novos clientes? Ela absorve novos clientes? Como ela vê a captação de novos clientes? Ou ela está tranquila com o que tem? Não. Eu acho que a gente tem que sempre se desafiar, Sandro, né? O crescimento ele tem que ser constante, né? Se eu falar que eu vou parar, né, eu me atrofio, né? Então, isso não faz sentido, né? Eu preciso... Se Deus colocou uma empresa nas minhas mãos, é porque ela precisa continuar crescendo para que eu possa empregar mais pessoas, para construir os sonhos daquelas pessoas, para ajudar construindo, realizando sonhos, né, para também ter uma vida melhor e assim por diante. Então, não faz sentido você ter uma empresa e sabendo que ela tem um potencial gigante, você ficar segurando isso. Então, a Holy, ela vai estar e sempre vai estar em constante crescimento, né? Então, sim, nós estamos sempre de portas abertas para empresas, né? Principalmente empresas familiares, principalmente indústrias, né? A gente tem um tino muito, muito fino para isso. E quando eu falo de DNA, que você bem brilhantemente falou, eu aprendi da seguinte maneira, Sandro. Como é que eu vou falar de um produto se eu não vou no chão da fábrica conhecer como ele é fabricado? Como é que eu vou falar de algo que eu preciso comunicar com aquele público potencial se eu não falo com quem produz, se eu não vou ver a máquina, se eu não vou saber sobre a matéria-prima, se eu não vou falar, né? A gente atendeu muitas indústrias de alimentos, por exemplo, né?
Cara, chegou de a gente ligar para o produtor, chegou de eu até ir no campo e entender como que se colhia um feijão e assim por diante. Por quê? Porque é ali que você conhece os detalhes que muitas vezes ninguém sabe. São diferenciais. E são os diferenciais, exatamente. Então, estar à mesa, estar nesses lugares diferentes, você começa a ter esses pequenos insights, esses pequenos gatilhos, e que você começa a entender como que aquilo foi traduzido, né? Porque o dono da empresa, a pessoa que carrega a visão, o grande desafio dela é exatamente o que você estava falando, transferir essa visão, né? Mas muitas vezes, ela, quando o produto nasceu, quando aquilo que ela faz foi colocado na rua, começou a vender, muitas vezes cresceu tão rapidamente, né, que ela nem consegue explicar de fato como que é aquele produto, o que é que tem, como... Um turbilhão. É um turbilhão de coisas. O nosso papel é entender de fato isso, né? Quando eu falo DNA, é entender de fato o DNA do produto, por que ele nasceu, né? Todo produto ele existe para resolver um problema. Sim. Então por que ele existe? Por que ele resolve esse problema? Já que ele resolve esse problema, o que ele tem de tão especial? Mas espera aí, como que ele é feito? De onde que ele vem? Quem que é o produtor? Como que é o cara que está lá produzindo? Você tem um funcionário que está com você há 20 anos? Como é que é isso? Me conta. Por que é diferente? Por que é diferente? Né? E são todos esses porquês, né, que você vai entendendo cada vez mais e você começa a colocar na construção estratégica desse posicionamento da marca, alinhado com a visão dos presidentes, alinhado com a visão, né, da diretoria, e você consegue começar a reestruturar essa comunicação, fazer esse rebranding, né, fazer esse reposicionamento estratégico, e aí você começa a impactar de uma maneira saudável, estratégica, mas baseada em dados. Esse novo público, qual novo público? Essa geração Z, essa geração alfa, mas sem abrir mão das gerações anteriores. Nós estamos na época da hiperpersonalização. Sim. Né? Se as empresas não souberem se comunicar com a geração de baby boomer, com a geração Z, com a geração Y, com a geração alfa, né? Elas precisam aprender a se comunicar, elas precisam aprender a criar as suas comunidades geracionais, né? Sem abrir mão daquilo que ela carrega, daquilo que ela... Por que ela nasceu. Entendi. Olha, vai um testemunho aqui muito prático e bastante aberto e transparente do que é a Holy, na minha opinião, enquanto cliente da Holy. Vocês fazem arquitetura criativa. Significa isso? Quando você passa a ser arquiteto criativo junto com um cliente, você passa a dividir a sua expertise, os seus anseios, as suas vontades, a sua própria criatividade com alguém que está disposto a dar a mão e construir juntos. Porque de um lado você tem todo um aspecto que é extremamente compreensivo, que são as empresas, os empresários que deram certo, construíram até aí seus impérios e que fizeram tudo bem, tudo certo e foram no caminho correto. Mas que sentem a necessidade de ter ali aquela comunicação assertiva, sua agência de mão dada. E por outro lado, você tem a agência que é um turbilhão de criatividade, um turbilhão de aquelas boas, inclusive, de estratégias, de planejamentos e que podem temperar positivamente essas empresas que já estão dando certo, né? Seja aquelas que estão no momento caótico ou aquelas que estão em céu de brigadeiro. Exato. Né? Então, essa definição de que vocês são uma agência e dão as mãos e constroem juntos é o que eu sinto com o Brasil que dá certo. Então, quero aproveitar a tua vinda aqui para, além de ficar aqui nos deixando nossos louros uns para os outros, te agradecer, não só pela vinda, Obrigado. mas parabéns pela maneira com que vocês construíram e tocam a agência. Não é o tamanho, não é o faturamento, são as pessoas. É isso. E eu noto que na maneira que vocês têm de atender, vocês fazem, como você mesmo disse, fazer com que cada ser humano seja único e irrepetível. E o ser humano se entendendo dessa maneira, tendo essa valoração dele, ele se solta mais. Se soltando mais, você tem mais objetividade e mais facilidade de criar. Eu acho que esse é o caminho do ganha-ganha, né? Quer dizer, teu cliente solto te faz você e permite você criar mais. Exato. Isso, né? Tem uma frase que eu aprendi, que confiança ela é inegociável, né? E confiança é um valor de negócio. E não tem como existir confiança se não existir o relacionamento. Sim. Não tem como você confiar em alguém se você não relaciona, é impossível, né?
assim também é com Deus também, né? O relacionamento com Deus, ele não te pede fé só para acreditar. Não tem como você só ter fé. Você precisa primeiro se relacionar para você começar a ter esse relacionamento e aí as coisas começam a acontecer. Tudo acontece pelo relacionamento e acontece pelo movimento, né? Então, quando a gente entende esse relacionamento, esse movimento, isso de fato acontece, a confiança ela acontece, ela aflora e aí os frutos começam a acontecer. Entendi. Então, de fato, eu acredito que eu sei que tem toda a parte criativa, eu sei que tem toda a parte estratégica, mas se você não entender de fato o que o outro está querendo transmitir, ou que ele sempre transmitiu, sabe? E fazer essa leitura do interior mesmo da pessoa, sabe? Sim. De entender, né? Essa identidade, né? As coisas não vão acontecer. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais da Holy, com certeza. É um grande resumo, eu faço minhas as suas palavras e mais uma vez muito obrigado por ter vindo ao nosso encontro. Eu que agradeço. Temos muito para realizar juntos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sandro. Um abraço grande para você. Obrigado a todo mundo do Brasil que dá certo. Sigam o canal Brasil que dá certo. Sandro, sempre é um privilégio estar com você e aguardem mais cerejas do bolo, né? Mais surpresas sensacionais. Obrigado pelo carinho, viu, Sandro? Obrigado, Luiz. Começamos com o Luiz Barbosa, que é CEO da Holy Brasil, falando sobre comunicação e comunicação diferenciada no nosso podcast. Nos encontramos no próximo Brasil que dá certo.